Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do quinto episódio da terceira temporada. Somente eu posso salvá-los. Então vamos nessa. O episódio já se inicia com o Noct e a Rox usando as lâminas prismáticas vermelha e verde para cortarem duas correntes do Thunderfang. E aí só vão restar três que ainda o aprisionam. E aí, o dragão do caos, ele ruge em triunfo, pois ele está cada vez mais próximo de se libertar. E faz milênios que ele está preso ali. E aí, a Rox pede para que o seu mestre não se preocupe, pois o resto dos cinco já estão procurando pelas lâminas restantes. E aí nós vamos para a Cidade dos Templos, onde o Rob está ocupado com os robôs lá no museu, fazendo algumas mudanças. Ele está reorganizando e renovando o lugar. E aí ele chama o dragão mensageiro dele, o Hermes, pedindo que ele envie uma mensagem lá para o Dio, solicitando mais uma estátua e tal, essas coisas. Porém, o museu é invadido pela Kerr e vários Dragonians corrompidos. E aí uma batalha se inicia, ela usa os poderes dela de decadência no Hermes e encontra a lâmina prismática que ela estava procurando. A mesma que a Zeatrix estilhaçou durante o torneio de matrizes. E ela vai, guarda os pedaços dentro de uma bolsa. O Rob até tenta usar a taça elemental para drenar os poderes da Kerr, mas ela se aproxima dele, joga ele longe. O Rob diz que a Wildfire e os ninjas vão perseguir os cinco sombrios até os confins das terras da fusão para impedi-los. Mas o Rob acaba sendo decomposto pela Kerr, que vai embora. Inclusive, eu não sei se no idioma original teve essa troca, mas em português colocaram um dublador masculino para personagem, sendo que a Kerr é fêmea, ela é mulher. Não sei o que é que houve aí. Pode ter sido um erro de dublagem, que nem foi com a mãe da Sadie em Steven Universe lá na primeira temporada. Ou foi na segunda, não lembro agora. Mas, enfim. A Kerr, ela pega os cacos da lâmina prismática e vaza dali, depois de ter decomposto o Rob. E aí vamos para o arcade do Lobo, onde a Anya está inspecionando a placa-mãe lá do Galamorph X-Post, para tentar descobrir como que o Jay acessou o lugar, porque não tem, acessou o arcade, né? Porque não tem como mexer naquela máquina, não tem nada que possibilite um acesso remoto. Ela está tentando encontrar algo que possa ajudar a rastrear o sinal do Jay, mas não encontra. E aí o Kai fica lá, né, comentando que o Jay provavelmente trapaceou e tal, para conseguir bater o recorde tão rápido. E a Wildfire, ela recebe uma mensagem do Rob. Ela fica toda animada, até que percebe que, na verdade, aquela carta relata o ataque que teve lá na Cidade dos Templos e que ele foi decomposto pela Kerr. Então eles vão até lá e veem que o estado do Rob tá péssimo. Ele não tá conseguindo falar muita coisa. A pele dele tá toda desse jeito aqui, ó, bem pálido. Ele tá doente e aí ele não consegue nem ler direito. Aí ele acaba entregando o livro que ele tava na mão, chamado As Sagas das Matrizes Eternas, pro Kai. E ele diz, né, que talvez tenha alguma coisa ali que possa ajudar a saber mais sobre os Cinco Sombrios e o porquê eles querem aquela lâmina prismática. Mas, enfim, nós vamos agora ver o que é que tá acontecendo com o Repton. O Repton, ele tá assistindo um comercial que ele fez para recrutar mais capangas para os freebooters. E aí ele tá reclamando com a Pixel, porque ela tá mexendo nas coisas dele, procurando peças para consertar o Zane. E aí ela reclama de volta, dizendo que se não fosse pelo Zane, eles todos estariam mortos, e diz para ele não atrapalhar e que ele pare de reclamar e que é para ajudar ela. E aí o Repton manda todo mundo ajudar e beleza, eles vão tentar reparar o Zane. Por sua vez, vamos lá ver o que é que o Eren e o Rast estão fazendo. Eles continuam a travessia deles pelo deserto do Primeiro Reino. O Eren está impaciente, está criticando o mestre dele, porque parece que eles não estão chegando a lugar nenhum. O Rast prometeu que iam encontrar os pais do Eren. E o Tigre só tá olhando em volta, como se estivesse procurando alguma coisa. E aí ele aciona uma alavanca secreta e desenterra um veículo da areia.
o jato Super Storm. E aí ele revela que esse é um dos vários recursos que ele escondeu pelas terras da fusão, caso ele precisasse. E aí o Raz manda que o Eren pilote o jato Superstorm. O garoto tem algumas tentativas falhas, mas consegue ligar o motor com a ajuda, né, do Tigre. E aí eles partem. Durante a jornada eles acabam sobrevoando o oceano. O Eren faz alguns comentários e tal sobre a viagem. E acaba avistando a vila lá dos fazendeiros de alga. E ele percebe que tá rolando alguma coisa lá. Nós sabemos que ela foi atacada pela Rox no episódio anterior. E aí o Eren ele quer pousar para tentar ajudar, né? Ver o que é que tá rolando ali. Mas o Raz diz, não, lembre da sua missão. Seu objetivo é achar seus pais. O Lloyd, né, ele era falho. Isso aí você herdou dele, né? Ficar preocupado com coisa que não importa. Foque em si mesmo. E aí o Eren acaba desistindo e continua a jornada deles. Em paralelo a isso, a Sora, o Lloyd, o Frack e o Ryu, eles finalmente encontram o trenó que o Eren estava usando para carregar o Raz pelo deserto. E ficam teorizando o que é que pode ter rolado. E tipo assim, o Frack, ele tá com um pouquinho de medo, porque eles estão na beira das terras espectrais. Não sabem que lugar é esse, e ele tá com medo que possa surgir alguma marionete por ali. E aí, eles estão seguindo, né, o rastro, a direção que o Eren e o Raz foram. Porém, o Ryu começa a levá-los para outra direção. O Frack diz, não, bora continuar aqui, seguindo as pegadas. Mas todo mundo está indo atrás do Ryu, então, sem escolha, ele vai, mesmo dizendo que acredita que seja um erro. E aí, eles chegam praticamente no beco sem saída, não tem nada ali. O Frack diz, uau, parabéns, hein? A gente seguiu o Ryu e não aconteceu nada. Só que aí o dragão empurra todo mundo para trás de alguns arbustos, porque ele sentiu a presença dos Art e demais Dragonians corrompidos. E aí que tá, eles meio que parecem conseguir sentir onde está a lâmina prismática, no caso aqui o Frack estava. E o Lloyd acaba percebendo que um daqueles Dragonians é o Tyr. Eles escutam, né, os Ark falando da lâmina e tal, reclamando que o Thunderfang disse que os poderes que eles receberam era para localizar as lâminas. E o Frack, né, diz, espera, é isso aqui que eles estão procurando. E o Lloyd pega a espada, porém o Tyr, ele consegue descobrir onde os ninjas estão. Uma batalha se inicia, o Zart vai usar o Shatter Spin, o Lloyd já ativa o Rising Dragon para contra-atacar. E quem chega é a Pixel montada na Zente. E ela consegue meio que fazer o Zart recuar. E o Zane ele também aparece. Só que ele tá um pouco diferente. Ele tá com um corpo novo, enorme. E aí os Nindroids eles dizem que vão contar tudo que rolou com eles mais tarde. Porém, no momento, eles precisam dizer. Os 5 sombrios estão à procura de 5 lâminas prismáticas idênticas àquela que está em posse do Lloyd. E ele vai, escaneia e confirma que o material é o mesmo que a Zeatrix usou na luta contra o Lloyd lá. O Lloyd até tinha suas dúvidas de que era a lâmina do mesmo material, porque o som, quando ele estava lutando contra os Zart, era o mesmo quando a Zeatrix estava lá. E aí os ninjas ficam pensando qual é a motivação dos 5 sombrios agora, o que é que eles realmente estão querendo. E aí, de volta à Vila Storm, o Zart, ele reporta a derrota dele para Rox, que o pune, dizendo que se ele falhar novamente, ele vai ser expulso do grupo. E aí a Curse chega logo em seguida, mostrando os fragmentos da sua lâmina. A Rox inspeciona a arma e declara que pode ser reparada com magia. Só que aí que tá, os Jin foram extintos, né? Só que não, a Rox diz que ainda há um Jin por aí. E vocês sabem de quem eu estou falando, não é mesmo? Enfim, o Eren e o Raz, eles finalmente pousam em uma ilha misteriosa, rochosa. E esse local é onde o Tigre falou que estavam os pais do Eren. O garoto começa a subir a colina correndo, que o Raz apontou naquela direção. Só que ele se depara com um cemitério. E aí ele acaba encontrando o túmulo dos pais dele. E desaba, fica chorando e tal. E aí o Raz se aproxima e diz que
tem uma forma de trazer eles de volta. O Eren tá... como assim? Eles se foram. Mas o Raj diz, não. Me ajude a reverter a fusão. Porque aí, se eu conseguir reverter um evento desses, eu posso criar qualquer coisa. Eu posso trazer os seus pais de volta, assim como a minha tribo. Então, me ajude nessa. Eu prometo que vou trazer seus pais de volta. Eu sou o único capaz de fazer isso. E o episódio se encerra aí. Gente, que tensão. Me senti muito mal pelo Eren, velho. Na moral. Mas, enfim, né? Vamos falar sobre as curiosidades para encerrar esse vídeo. A música de Mariachi que toca quando o Eren tá apertando os botões lá no jato Superstorm é a mesma tocada pelos Ferreiros Reais lá no episódio 13 de Ascensão das Cobras, na série original, quando os habitantes de Ninjago City se reuniram numa praça para discutir a situação do Serpentine. Foi nesse episódio em que os nomes do Barry e da Jenny foram revelados oficialmente na série, Barry e Jenny Nived. E eu que acabei antecipando isso desde o início das reviews de Dragon's Rising, revelando o nome completo do Eren, né? Que é um dos poucos personagens de Ninjago a possuir um sobrenome confirmado. Os outros são Jay Walker, Lloyd Montgomery Garmadon e agora Eren Nived. Lembrando que Zane Julian é um nome criado por fãs, né? Baseado no Dr. Julian. A gente não sabe qual era o sobrenome dele, então a gente só adotou para o Zane, mas não é o nome completo oficial dele. A Pixel em si tem um nome completo também, só que ela usa, né, a sigla, que é Pixel. O Kai e a Nia, eles não têm um sobrenome oficial, mas nós chamamos eles de Smith, porque vem de Blacksmith, que é ferreiro. E o Cole, não, ele também não tem sobrenome oficial revelado. Essa é a primeira vez em que o Lloyd e a Pixel eles se veem desde a fusão, já que a última vez que eles lutaram juntos foi no final de Crystallize, no episódio 30, né? E o modo como a Pixel fica frustrada com as reclamações do Repton sobre ficar mexendo nas peças do trem para consertar o Zane é bem similar com a atitude que ela teve em relação ao Milton Dyer na ocasião em que ele não acreditava que inteligências artificiais pudessem ser seres sencientes com emoções durante os episódios de Prime Empire na temporada 12. Inclusive, a tentativa da Sora de usar Spinjitzu para lutar contra os Dragonians, só que girando para um lado e não dando certo, é bem semelhante à cena em que o Lloyd tenta usar Spinjitzu na sala de treinamento do Bounty do Destino original e também acaba falhando. Isso foi visto lá no episódio 13 da primeira temporada, faz tempo, hein? Lá da série original ainda, quando ele era um pirralhinho. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico dos corações. Jesus te ama. Forte abraço. Até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why